Olá, Rita de Cássia, Bruna Michele, deve ser, ou Michele Brum, Renata, oi Renata, hoje eu marquei a filha, não marquei a mãe, né Renata? Me falha isso, o som tá ótimo. Miriam, quem mais? Silvana Martins, Fernanda, Cláudia, Jussiane, Ney Haddad, Andressa Duarte, Felipe. Alguns o Instagram vai dando fulano de tal e mais não sei quantas entraram. Boa noite, Larissa. Tá, o som tá bom? Alguém só me diz se tá tudo ok com o som. Boa noite, Elvira. Boa noite, professor Marcos. Como tá o som? Mira, conta aí pra mim, Mira, como tá o som. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Obrigada, Renata. Tá bom, então. Eliane. Boa noite, Érica. Que bom que vocês estão entrando. Som bom. Obrigada. É G Pereira. Não sei o que é o primeiro G, mas obrigada, G. Miriam diz que tá ótimo. Então tá ótimo. Silvana também diz que o som tá ótimo. Que bom que vocês estão todos por aqui. Vocês já estão com seus e-books na mão? Como que tá aí? Como foi fácil? Foi difícil? Quem ainda não conseguiu baixar o seu e-book, conta pra mim. Quem conseguiu? Ó, hoje eu fui lá no questionário, né? A gente tem como... Boa noite, Lívia, querida. A Lívia é do Santa Rita de Cássia Devotos. Eu sempre chamo Lívia, mas ela entra como Santa Rita de Cássia Devotos, que a maioria aqui também deve seguir a Lívia. E hoje eu fui ver lá no questionário quantas pessoas tinham respondido o questionário para ter acesso a esse e-book. E estava em 780, o que me deixou muito feliz. Ó, o Antônio disse que não conseguiu. Antônio, depois me manda um direct, uma mensagem no Instagram e conta para mim por que você não conseguiu. A gente tenta te ajudar, né? Alguma coisinha, o Jovenise também disse que não conseguiu. O professor Marcos disse que baixou e imprimiu, mas acabou esquecendo no trabalho. Acontece, né, Marcos? Lívia conseguiu imprimir, Lívia. Eu sei que a Renata conseguiu imprimir porque ela me mandou até uma foto hoje. Algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo assim, eu não recebi por e-mail o e-book, mas assim, gente, o e-book realmente não vai por e-mail. A ideia é que depois que vocês terminam de preencher o formulário, esse formulário, você tem um botãozinho lá no formulário, enviar, e daí o próprio formulário vai te dar um link. Você vai apertar nesse link, vai ter um tempinho, daí aparece um botão verde e amarelo, acho que verde e amarelo, bem assim, bem destacado, dá 9 segundos, você tem que esperar esses 9 segundos, e muita gente não tá esperando esses 9 segundos. Espera os 9 segundos e daí já aparece o link para baixar. Ó, Rosana também disse que não conseguiu. Então, quem não conseguiu, me manda uma mensagem no direct e daí eu mando, eu tenho fotos do passo a passo de como que vocês conseguem baixar. Olha, dessas 780 que responderam o questionário, eu já vi lá que 750 conseguiram baixar. Então, não é difícil. Deve estar nesse meio termo de vocês, entre preencher o formulário, alguma coisinha que tá escapando de vocês, mas a gente consegue resolver isso sem problema. O importante é participar. Então, assim, amanhã me manda um direct que daí a gente vê o que eu posso ajudar vocês, como que a gente consegue fazer com que todos tenham. Ó, a Franciele disse que conseguiu, a Lívia disse que conseguiu, mas ainda não imprimiu. Tem gente que até prefere não imprimir, né, para economizar papel. Outros preferem ler mesmo no celular ou no computador, mas é tranquilo. O Antônio disse que é bem fácil. A Francis disse que baixou o livro e é lindo demais. Obrigada. O objetivo foi fazer um livro assim que fosse uma orientação para todo mundo, né? Que nos ajudasse a entender como que fazia todos os nossos encontros. É um presente, na verdade, né? Para todo mundo. Quem mais aqui? Alguém disse... a Lívia disse que ela prefere imprimir porque fica mais fácil de acompanhar. Eu também acho. Eu acho bem mais fácil de acompanhar. Eu gosto de ler até livro, né? Eu leio muito livro na versão online, mas eu gosto também de ler na versão impressa.
E eu vou tentar fazer um passo a passo de novo, de repente no computador, para mostrar para vocês. Não é difícil, gente, é bem tranquilo. Alguém escreveu aqui, consegui com facilidade, mas ainda não imprimi. Isso mesmo. Às vezes a gente se bate um pouquinho, né, com essas tecnologias. Eu também no começo, assim, não sabia nem o que era link na bio. Link na bio, gente, é quando você clica lá no nome Amada Ritinha, não vou clicar agora que vocês saem da página. Então, quando você clica lá no Amada Ritinha, vai aparecer a descrição da página, que é uma página para devotos de Santa Rita, vai aparecer meu nome, que eu sou a responsável pela página, e vai ter lá embaixo bem dessa explicação, tem uma linha em azul, que é o link dessa pesquisa. Então, clica lá na pesquisa, vai para o Google Forms, vocês já vão ver lá em cima que é um formulário do Google, que todo mundo usa. E depois disso, é só preencher, acho que são 5 questões, se não me engano. E eu tava vendo os testemunhos, nossa, fiquei assim emocionada, tem muito testemunho lindo. E o testemunho mais bacana é que não é obrigatório. Algumas questões são obrigatórias, outras não. Então, assim, o testemunho não era obrigatório e muita gente, assim, mandou histórias lindas com Santa Rita. E eu vou contar algumas histórias, não vou citar nomes, é claro, né? Vou manter o sigilo do nome de vocês, mas são histórias lindas. A Paula disse que todo dia 22 ela passa de preto em homenagem a Santa Rita. A Lívia disse que Santa Rita vai ficar muito feliz com o que eu estou fazendo. Ela fica muito feliz com o que a gente faz, Lívia. O seu trabalho também é lindo, né? A gente é irmã de devoção aí, de divulgação de Santa Rita. Alguém disse aqui que ela é devota de Santa Rita e a filha também é. Isso é muito comum. As pessoas vão passando essa devoção de geração em geração. Tem gente que vem lá da avó, tem gente que vem da mãe, tem gente que quem apresenta Santa Rita foi uma tia, uma madrinha, uma amiga. Eu conheci Santa Rita por um acaso, ninguém me apresentou não. Mas eu sei de muitas histórias assim, né? De muitas pessoas que se tornam devotas de Santa Rita por causa da família. Gente, vamos começar então a conversar sobre os nossos encontros. Como eu expliquei lá na nossa live de preparação, né? A gente vai ter um momento que a gente vai compartilhar um pouquinho a história de Santa Rita. Mas antes de eu falar sobre a história de Santa Rita, eu vou falar um pouco da dificuldade que a gente tem de falar sobre, assim, que ano que Santa Rita... A Carla acho que ainda não entrou, mas a Carla um dia me perguntou qual foi o dia e qual foi o ano que Santa Rita nasceu. Olha, ninguém sabe dizer isso, com certeza. Se vocês leram, assim, em algum livro que Santa Rita nasceu no dia tal, do ano tal, assim, a pessoa, ela tomou a liberdade de escrever aquilo, porque, assim, não existia na época que Santa Rita nasceu cartório. Então, as pessoas, elas não registravam seus filhos, não registravam também morte, não registravam casamento, tinha registro só de imóveis. Então, quem era dono do quê? Ó, a Carla tá aí, a Carla sabe disso. Quem era dono do quê e tal, isso tinha registro, né, de bens materiais. Agora, de nascimento, de morte, de casamento, isso não tinha registro. Então, como que as pessoas chegaram à dedução que Santa Rita nasceu, por exemplo, por volta de 1380? Porque tem a data que ela morreu no convento. Então, os biógrafos fizeram a conta, tipo assim, se ela ficou 35 a 40 anos dentro do convento, ela ficou mais uns 4 anos esperando pelo sim do convento, ela casou com 14, teve 2 filhos, eles fizeram as contas e chegaram mais ou menos em 1380. Mas nem a data da morte dela é assim, tipo, cravada, sabe? É 1457. É 1447. Ninguém pode dizer isso porque não tem registro. Então, mas assim, quando eu estudo sobre Santa Rita, alguém que falou que a mãe deu uma santinha, mas ela não entendia e passou a entender aos 14 anos, né? Eu comecei a ler. Então, assim, ó, esse livro aqui é o Rita de Cássia, a Santa de Todos, da Helena Bergadano, da editora Loyola. Gente, eu não tô ganhando nada com esses livros, tá? Só tô contando. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li de Santa Rita. Então, é um livro muito bom, ele é mais assim, não é muito grosso, né? E me deu uma boa noção, assim, de como é difícil contar a história de Santa Rita e de dizer exatamente o que aconteceu, né? Porque ela fala também sobre isso, da falta de registros históricos sobre Santa Rita. Daí mais tarde, eu conheci esse livro aqui. Esse livro aqui é o
Rita, a Santa do Impossível. Todos esses livros estão lá no nosso e-book. Juan Arias. Eu até conversei com ele por WhatsApp semana passada. É um senhor, um jornalista, ele trabalha no El País. E ele trabalhou durante todo o tempo que o São João Paulo II foi Papa. Então ele foi correspondente do El País e foi nessa época que ele escreveu o livro, certo? Alguém perguntou aqui por que o dia 22 é o dia de Santa Rita, porque foi o dia que ela morreu, 22 de maio. E normalmente a gente comemora o dia do santo no dia da morte dele. E ela foi, foi declarada santa, foi a primeira santa do século XX a ser declarada santa, foi no dia 24 de maio, não foi no dia 22 de maio, foi 2 dias depois, eles aproveitaram o mês de maio. Então, esse livro aqui foi escrito por um jornalista. Então, eles procuram ver o que aconteceu, né, sobre Santa Rita e confirmar. E esse aqui, depois que eu li esse livro, ele falou desse aqui. Esse aqui é Rita de Cássia, Santa dos Impossíveis, de Franco Cuomo. Esse livro aqui, ele é mais antiguinho, eu só consegui ele usado, não consegui ele novo. Mas ele é um livro muito completo sobre Santa Rita. E o que eles falam? O primeiro livro escrito sobre Santa Rita, oficial, foi 100 anos depois que ela morreu. E como é que essa pessoa escreveu, então, se não tinha nada escrito sobre Santa Rita? É aquela história, sabe, gente? Um vai passando pelo outro. É a tradição oral, né? Então, uma pessoa vai contando para outra, que vai contando para outra, que vai contando para outra. Porque Santa Rita, antes mesmo de morrer, ela já era muito popular na região da Itália e até países próximos, Espanha, França. Ela já era considerada santa antes mesmo de ser oficializada como santa, né? Antes mesmo do processo de beatificação e canonização. Então as pessoas ficavam contando histórias. Então uma avó que contava para uma neta, que estão vendo que muita gente que tem essa devoção por causa das avós, um tio, uma tia. Havia alguns escritos no mosteiro. Então quando começou o processo de beatificação de Santa Rita, as monjas escreveram um resumo da vida dela, mas algo muito... Até Santa Rita não escrevia nada, não escreveu nada de próprio punho, embora ela fosse alfabetizada, mas ela não escreveu nada de próprio punho. Então foram as monjas que escreveram alguma coisa, um padre agostiniano que viveu naquela época também escreveu alguma coisa, e assim foi feito os livros. Só que, claro, vocês sabem aquela história, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, tem muita coisa das histórias, assim, que foram escritas por Santa Rita, que é um pouco fantasioso, né? Eu vou dar um exemplo. Em alguns livros que eu li, bem no começo, assim, da minha devoção, ó a minha santinha aqui, do começo da minha devoção, eu li que Santa Rita era filha de pais pobres. E esses 3 autores aqui falam que não, que ao contrário, Santa Rita, os pais de Santa Rita tinham posses. Como é que sabe que eles tinham posses? Porque eles eram pacificadores. E quem é pacificador tinha que ter posses, era uma lei. Então, o governo dava essa função dos pacificadores, né? Esses pacificadores tentavam, é o que hoje talvez um conciliador faz, tentavam fazer com que as famílias brigassem menos, se matassem menos, se destruíssem uns aos outros menos. Mas para isso, a pessoa tinha que ter uma propriedade, tinha que ter bens. Então, os pais de Santa Rita, eles não eram ricos, não eram aristocratas, mas eles tinham uma situação financeira mais tranquila. Quando Santa Rita casou, o marido dela também tinha uma situação financeira não muito ruim. Ele era dono de um moinho. E naquela época, ser dono de moinho era uma coisa que dava dinheiro. Então, como que a gente sabe que ele era dono de moinho? Porque a tradição conta que quando ele morreu, Santa Rita, ele morreu perto de um moinho. E Santa Rita foi muito rápido ao encontro dele, do corpo dele, antes dos filhos. Ou seja, ela morava no moinho com ele. Então, por isso que sabe que ele era dono do moinho. E quando ela entrou no convento, ela deu um dote para o convento, que era hábito naquela época. Então, ela deu terrenos que estavam no nome dela. Então, por isso se comprova que Santa Rita não era pobre. Eu já li alguns livros que ela era de família pobre, que era uma italiana pobre e humilde. Ela até podia ser humilde, mas ela tinha algum recurso. E vamos falar um pouquinho, eu vejo que tem muitas Ritas aqui participando do nosso encontro. Os pais de Santa Rita, os biógrafos comentam que eles foram pais bem idosos já. Nesse livro aqui, do Franco Cuomo, um dos primeiros capítulos conta que a Mata, mãe de Santa Rita, chegou para o marido dela e falou assim: eu tive um sonho. Sonhei que Deus falou, um anjo falou para mim que eu teria uma filha muito amada por Deus.
E nem o marido dela acreditou, porque os autores comentam que Santa Rita a mãe de Santa Rita já era bastante idosa quando foi mãe. Só que esse idosa, a gente tem que fazer um parênteses, né? Uma aspas. A média de idade de um homem na época, que vivia um homem na época que Santa Rita era viva, era 40 anos. Eles morriam muito por causa das brigas, dos desentendimentos, né? Então eles morriam muito jovens. O marido de Santa Rita morreu mais ou menos nessa idade. E a média que as mulheres sempre vivem um pouco mais, viviam, era 50 anos. Então, se a Mata não tinha conseguido ser mãe aos 50, né? As pessoas provavelmente diziam que era idosa e que ela não seria mãe. Mas hoje, né? A gente vê vários casos de mulheres nessa faixa etária que são mães. Então, alguém pediu para mostrar o livro. Esse que é o livro aqui do Franco Cuomo. Lá no e-book tem a referência do livro. A Lívia já contou, mas tá aqui, ó. Vai ficar meio espelhado, mas vocês conseguem. Eu consegui esse livro naquele sebo Estante Virtual, que reúne todos os sebos do Brasil. Então, eu consegui esse livro lá. Então, Santa Rita talvez seja por isso que se explica que tantas mães, tantos pais, tantas famílias recorrem a Santa Rita pelo dom da maternidade, da paternidade, porque os pais de Santa Rita foram pais bastante idosos, tiveram dificuldade de ser pais, a mãe de Santa Rita tinha dificuldade de ser mãe, e ela foi, né, abençoada com o dom da maternidade e teve a sua pequena Rita já avançada na idade. Então aí se explica um pouco por que as pessoas alguém perguntou qual é o site, chama estantevirtual.com.br. E chega, tipo, rapidinho, eles explicam, inclusive, como é que tá a condição do livro, se tem páginas amarelas, páginas faltando. O meu veio em perfeito estado. Não tem mais novo, eu já procurei. Esse daqui, ele não vem mais novo, ele não foi reeditado. Esse daqui, que é muito bom também, esse tem na Amazon. Eu comprei na Amazon. Esse daqui, eu acho que na própria editora Loyola e acredito que na Amazon também. Nunca pesquisei, porque eu já tinha ele, né? Mas esse daqui eu acho que vocês conseguem fácil. Então, eu tava falando sobre isso, né? Por que Santa Rita é muito invocada, né? As pessoas pedem intercessão dela pela maternidade. Um dos motivos é esse, né? Porque os seus pais conseguiram, graças à confiança que a Mata tinha em Deus, nunca desistiu de pedir pela filhinha dela, ela conseguiu ser mãe apesar de bastante idosa. E outra questão sobre a história de Santa Rita, que eu só fui saber quando eu li esse livro aqui, eu não sabia, é que Santa Rita não se chamava Rita. Pois é, minha gente. O nome dela era muito provavelmente Marguerite, ou, né, que a gente chama de Margarida. Mas por como é que a gente sabe que o nome dela não era Rita? Porque assim como nós, né, hoje, né, você resolve, você tá grávida, vai ter um filho, uma filha. Como que você escolhe o nome dessa criança? Alguns dão o nome homenagem a alguém da família, outros homenageiam um santo, uma santa, outros escolhem o nome de um ator, de uma atriz que gosta muito, ou de um personagem de um livro, ou o personagem de um filme, e daí gostou muito daquele filme, dá o nome, ou os nomes da moda. E na época que Santa Rita viveu, não tinha Rita. Rita não era um nome comum, não existia Rita. Um nome muito comum na época era Marguerita ou Marguerida. Muito comum, como no Brasil seria Margarida. Muitas rainhas tinham esse nome, princesas, algumas religiosas com esse nome, uma santa com esse nome. Então, por isso que o nome de Rita não era Rita, era Marguerita. O nome Rita, no convento, não havia. Então, isso é uma prova de que o nome dela não era Rita. No ano que Santa Rita viveu no convento, não havia nenhuma Rita. Quando que passou a ter Rita? A partir de 1600, quando Santa Rita, a popularidade dela foi tamanha que as pessoas começaram também a dar o nome de Rita. E eu vejo aqui que tem muita gente dizendo que deu o nome de Rita para os seus filhos, né? Rita ou Rita de Cássia, ou eu já vi também Maria Rita, eu já vi, por exemplo, Beatriz de Cássia, né? Vários nomes em homenagem a Santa Rita, Juliana de Cássia, eu já vi o Cássio, goleiro do Corinthians, o nome dele é em homenagem a Santa Rita. Já vi uma entrevista que a mãe dele deu
explicando sobre isso. Então tem muita gente que tem esse nome. Eu não sei se é só no Brasil, eu acho que fora do Brasil, quem aí conhecer alguma coisa, conta pra gente. Mas eu sei que fora do Brasil é muito comum, ó, Ana Rita, a Renata falou aqui, é muito comum no Brasil as Ritas de Cássia em homenagem a Santa Rita. Então são várias, então pessoas assim que não conseguirem engravidar, a mãe promete, se for uma menina vai ser Santa Rita, vai ser Rita de Cássia, se for um menino vai ser Cássio. Outros prometem, por exemplo, que vai colocar um segundo nome no seu filho em homenagem a Santa Rita. Então são vários exemplos. Eu tenho por hábito, ó, tem uma Fabiana de Cássia. Eu tenho quase certeza que foi em homenagem a Santa Rita de Cássia, o Cássio, né? E eu tenho esse hábito, aonde eu vou, se eu conheço uma Rita, eu já pergunto para essa Rita, escuta, me conta, qual a história do seu nome? As pessoas às vezes, né, ficam meio esquisitas, mas eu pergunto sempre. Cássio também eu costumo perguntar. Mas Cássio, tem muita gente por causa do relógio, né, daquela marca. Então, assim, nem sempre é por causa de Santa Rita. Mas eu pergunto sempre. Gente, vamos começar a fazer nossas orações, senão fica muito, né, muito demorado. Ó, a Karina disse que não sabia dessas histórias. E como ela ficou conhecida como Rita, muito provavelmente é um diminutivo, Maria. Porque assim, que nem Isabela, né? Tem muita gente que chama as Isabelas de Isa e outros chamam Isabela de Bela, né? Eu conheço várias. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, algumas pessoas que têm o nome, sei lá, as pessoas fazem o diminutivo e outra, né? Santa Rita era muito pequena, ela foi feito... Quando foi feito o exame no corpo incorrupto dela, os médicos atestaram que ela tinha 1,55 m de altura, então ela era bem pequena. Então provavelmente vinha assim, né, Margaritinha, Ritinha, né, aquela coisa, e ficou Rita como um apelido carinhoso, como muita, né, tipo Aparecida, muita gente chama de Cida, e daí vira um apelido que fica para toda a vida. Uma amiga teve 3 filhos, tinha o sonho de ter uma menina, então pediu a Santa Rita de Cássia, hoje ela tem a Cássia. Isso é verdade. Muita gente assim. Eu já vi várias histórias. Ah, e o nome Cássia vem da onde? Então, todo santo, Edna, é assim. Então, nós temos São Francisco de Assis, que foi a cidade dele. Santa Rita de Cássia, que foi a cidade onde ela viveu. Santo Agostinho de Hipona, que foi a cidade onde ele viveu. Quem mais? Santa Clara de Assis. Santa Catarina de Siena. Santa Teresinha de Lisieux, que é na França. Então é sempre, ou Santo Antônio de Lisboa, em Portugal. Então é sempre o nome do santo e daí a sua cidade de origem. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente vai conversar, a gente vai ter 15 encontros, né? Então a gente vai ter muita oportunidade de conversar sobre mais histórias de Santa Rita, sobre histórias da família dela, sobre histórias da devoção, o que a gente puder. Então eu sempre vou recorrer, gente, quando eu falo para vocês que eu mostro os livros, é porque eu sempre recorro aos livros. Você vai dizer assim, Tati, você não confia na internet? Em parte eu confio, mas tem muita coisa repetida, né? E às vezes a gente vê algumas coisas que não é bem aquilo. E daí a gente vê a confusão, sabe? Quando as pessoas confundem. Essa semana eu postei um vídeo da rosa num jardim congelado e eu vi que algumas pessoas confundiram aquele símbolo, né? Quando eu falei assim, de que símbolo é esse? Algumas pessoas colocaram, foi o galho seco. Mas o galho seco, na verdade, era uma videira, então não foi uma roseira. Então as pessoas fazem um pouquinho, né? De confusão. O Felipe perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado e eu também quero deixar gravado lá no YouTube, né? Quem gosta de ver vídeos no YouTube vai estar gravado. Esses livros acho que não pode baixar porque tem direito autoral. O que eu acho que inclusive nenhum dos 3 tem e-book, porque quando eles foram escritos ainda não havia muito essa prática do e-book. Eu gosto bastante de e-book, mas assim, eu acho que não tem muito essa possibilidade. Boa noite, Padre Fábio. Obrigado por estar participando. Sua bênção, né? O Padre Fábio está participando aqui. Padre Fábio Vieira. Disse que ama Santa Rita. Acho que todos aqui, né? Amamos Santa Rita. Então, vamos para os agradecimentos. Quem está com o e-book, ou online, ou no papel. Quem não tá, vai conseguir acompanhar também, porque eu vou falando bem com calma, tá? Nós vamos agora fazer a oração do agradecimento, porque eu sempre digo que antes da gente pedir qualquer coisa para Deus, para santo de devoção, primeiro a gente tem que agradecer, né? A gente tem que... O fato de eu estar aqui falando com vocês já é um motivo de agradecimento, né? A minha saúde,
a minha internet que está funcionando, né? Os recursos que a gente tem para fazer isso, vocês estarem assistindo, né? Então, tudo isso é bênção sobre bênção, então a gente tem que agradecer. Eu convido vocês já irem pensando no que vocês têm para agradecer hoje. Pode ser hoje, pode ser para esses 15 dias. Eu vou apresentar o meu agradecimento. Então, eu até comentei com vocês na quinta-feira passada que eu estava tentando uma vaga numa universidade para dar uma disciplina de pós-graduação. E a resposta sairia até segunda dessa semana. Só que ninguém me respondeu. Como não veio a resposta, o que eu achei? Não vou ser chamada e abandonei a ideia, né? Tava meio triste, assim, porque é chato, né? Quando você tem uma porta fechada. E hoje eu recebi um WhatsApp, um pouco antes de começar a live, da coordenadora da faculdade, dizendo para mim que eu começo na próxima quinta-feira. Então, a boa notícia, o meu agradecimento de hoje é por isso, essa porta que se abriu. Até quando terminar a live, a gente vai ter que mudar um pouquinho, 4 quintas-feiras, o horário das nossas lives. Oi, Fernanda. Então, por quê? Porque as minhas aulas vão ser à noite, eu não vou conseguir fazer à noite. Mas eu vou tentar encontrar um horário que mais pessoas possam participar. Mas são só 4 quintas-feiras, as próximas quintas-feiras. Depois a gente volta no horário normal, tá? Mas é por uma boa causa, né? Eu estudo para isso, né? Para quem não sabe, eu sou jornalista, sou professora na área de comunicação. Então, assim, estudei bastante e o objetivo sempre foi poder dividir um pouco com as outras pessoas aquilo tudo que eu aprendi, né? Em tanto tempo de profissão e de estudo. E agora abriu essa porta, né? De oportunidade. Então, vamos agradecer. Oração de agradecimento. É com o coração profundamente comovido que hoje venho a vós, ó gloriosa... desculpa, gente, primeiro vamos fazer o nome do Pai, né? Claro, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes da gente agradecer a Santa Rita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos finalmente, então, agradecer. É com o coração profundamente comovido que hoje venho a vós, ó gloriosa e poderosa Santa Rita, na hora do perigo, no momento em que estava ameaçada a minha felicidade e a dos que me são caros, a vós roguei com a alma aflita e cheia de apreensão. A vós supliquei, a vós que todos chamam de Santa dos Impossíveis, advogada nos casos desesperados, refúgio na última hora, não foi iludida a minha confiança em vós. Agora voto a vós, não mais com lágrimas de sofrimento nos olhos, mas com alegria e serenidade no coração, para vos ofertar meu infinito reconhecimento. Esta alegria, esta serenidade, a vós as devo, cara santa, a vós que intercedestes em meu favor junto a Jesus, apesar da minha indignidade, e me alcançastes a graça desejada. E aqui vocês podem pensar, né? Vou colocar lá no coração de vocês as graças que vocês já receberam. Tenho certeza que muita gente já recebeu muitas graças por intercessão de Santa Rita. Tem uma pessoa aí que escreveu que hoje é aniversário dela. Isso é um grande presente, né? Poder fazer aniversário, o dom da vida. Alguém escreveu então também que o filho Theo, que iniciou uma amizade por meio de Santa Rita, que foi ele que indicou. A Maria falou que agradece por falar com o Dagmar Jorge. Então, são vários motivos de agradecimento. Quisera poder melhor exprimir-vos o profundo sentimento de gratidão que enche o meu coração. Ó Santa Milagrosa! Ó Consoladora dos aflitos! Mas a própria emoção causada pela felicidade de ter obtido essa graça paralisa minhas expressões e somente sei murmurar, graça vos dou, muitas graças, mil graças, Santa Rita. Para vos demonstrar, então, de maneira mais eficaz o meu infinito reconhecimento, prometo-vos propagar com zelo cada vez maior a devoção a vós.
fazer-vos amada por aqueles que não vos conhecem ainda e que não têm como eu a felicidade de ter experimentado vossa infinita benevolência. Foi por causa desse trecho que eu criei a página Amada Ritinha. Foi por causa desse trecho que todos os dias, quando eu acordo, eu penso num post, eu penso numa atividade como essa que a gente está fazendo, porque eu prometi isso para ela, que eu ia usar os meus dons, a minha capacidade, a minha inteligência para propagar a devoção dela, porque tem muita gente que ainda não conhece. E vocês também podem fazer isso, porque vocês também podem ser propagadores. Prometo vos auxiliar segundo as minhas possibilidades, a devoção e participar sempre que possível das cerimônias celebradas em vossa honra, para tornar-me sempre digno do auxílio do céu e da vossa santa proteção. Tomo a partir de hoje a resolução de cumprir com maior zelo e fervor nos nossos deveres cristãos. Ó Santa Rita, a vós confio o cuidado de apresentar a Deus essas sinceras resoluções e lhe agradecer por mim a graça generosamente concedida. Tenho certeza que nessa hora ela está agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito por intermédio, por pedido dela. Dignai-vos, enfim, não me desamparar jamais e continuai a dispensar-me vossa santa e ativa proteção, a fim de que possa um dia encontrar-vos no céu e dizer-lhes melhor todo o meu reconhecimento. Já pensou nisso? Um dia poder encontrar Santa Rita no céu e poder só dizer muito obrigada. E agora, gente, estou vendo aqui quem tem... obrigada, Santa Rita, por sua presença na minha vida. Vai ficar gravado, sim. No amor de Santa Rita, nunca estaremos sozinhos. Bonito isso, Cássia. Obrigada, Kátia, por nos dar a honra de saber mais. Eu que agradeço a presença de todos vocês, porque eu sei que tudo que eu tô falando para vocês vão passar para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas, e quando a gente vê, a gente tá numa comunidade de muitas pessoas falando sobre Santa Rita. Vamos fazer a oração, então, das quintas-feiras. Essa oração, ela é muito preciosa para mim. Eu tenho certeza que a Lívia do Santa Rita de Cássia Devotos conheceu ela. Eu conheci essa oração lá no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais, em Cássia, Minas Gerais, onde fica o maior santuário dedicado a Santa Rita de Cássia no mundo. E essa oração é uma oração sempre... eles até distribuem lá, as pessoas entregam um cartazinho assim com as rosas, e daí tem essa oração. O Padre Júlio, que foi pároco lá da paróquia de Santa Rita, também fazia sempre essa oração. Ele já participou de uma live aqui com a gente, ele fez essa oração. Então, quando eu bolei esse e-book, eu pensei assim, eu quero uma oração muito bonita, que toque as pessoas. E para mim, essa oração, sempre que eu leio, ela me toca. Então, vamos agora se concentrar, a gente vai fazer essa oração, vocês vão apresentar os seus pedidos, tá? Tem um momento aqui que eu falo para vocês apresentarem os seus pedidos, e eu tenho certeza que Santa Rita vai ouvir. Oração a Santa Rita para rezar toda quinta-feira. Sob o peso da dor, ó vós, querida Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, recorro confiante para ser atendida. Livrai, peço-vos, o meu coração das angústias que o oprimem, concedendo serenidade ao meu espírito cheio de aflições. Vós que fostes escolhida por Deus como advogada dos casos mais desesperados, concedei-me a graça que com tanto fervor vos peço. E nesse momento eu apresento o meu pedido. O meu pedido é pela saúde da minha sogra. Essa semana ela quebrou o pé em 2 lugares, vai ter que passar por um procedimento. Acho que talvez só o gesso ainda não sabe, mas assim, né, é sempre um susto, não vai poder pisar o pé no chão, então assim, os transtornos de não poder mais pisar. Então, ao apresentar esse pedido, né, pela saúde da minha sogra, eu peço pedido pela saúde de tantos, né? Muita gente lutando contra o câncer, contra a depressão, contra a síndrome do pânico, muita gente pedindo por emprego, muita gente pedindo para quitar dívidas, muita gente pedindo para que documentações saiam na justiça, gente pedindo para vender casa, gente pedindo para receber dívida, gente pedindo pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, pelos amigos. E essa é a parte que eu acho mais bonita, quando a pessoa, ela
Deixa o de si e pede pelo outro. Ela também é intercessora. Então a Lívia escreveu aqui pela saúde de todos. Sim, vamos pedir pela saúde de todos, principalmente assim dos idosos, né? Que às vezes eles estão mais sujeitos a ter uma queda, a ter uma fratura, né? Por todos os que pedem oração todos os dias nas páginas, na minha página, na página da Lívia, na página da Mônica. Pessoas que falam sobre Santa Rita sempre pedem também, né? Orações. Alguém pediu proteção para a irmã Rosana. Olha aí, ó, a Rita falou para quitar as dívidas da família, pela saúde e libertação da minha família, pedir pelas vítimas da Turquia e da Síria, pela cura e libertação da minha filha e do meu marido, pela minha saúde, dos meus filhos, do meu esposo e dos meus pais, pela cura do câncer da Júlia, pela saúde da família de todos. A Rita de Cássia escreveu aqui, a Leonice falou que a Priscila Rodrigues está em coma, o José pede pela saúde da mãe e do pai, a Jaqueline para o seu filho Jackson, a Bel, ou Bel, não sei, pelo casamento, pelas pessoas enfermas, pelo Brasil, Rita, isso mesmo, temos que pedir muito pelo Brasil, pela minha empresa, a Fernanda pediu aqui, peço pelo estágio da minha filha, a união dela com o grande amor da vida dela, a paz no Brasil. E vamos continuar pela prova do Enem, hoje saiu o resultado, né? Então vamos pela saúde do Padre Samuel. E vamos continuar então a oração. Se as minhas culpas são obstáculos ao cumprimento dos meus desejos, alcançai-me de Deus a graça do arrependimento e o perdão através da sincera confissão. Peço, Vossa Senhora, que eu não continue a derramar lágrimas amargas, mas recompensai a minha esperança em vós, e em toda parte farei conhecer as almas angustiadas a vossa grande misericórdia. Ó esposa admirável do Cristo, de cuja coroa recebeste um dos espinhos dolorosos, ajudai-me a bem viver e a bem morrer. Amém. Alguém pediu pela bênção da saúde, a Mônica. A Mônica apareceu aqui pelos desempregados e por mais vocações religiosas. Isso mesmo, Mônica. Peço saúde para todos nós e pelo filho que vai passar por um procedimento cirúrgico, pelo casamento e pelo sonho de ser pai. O José escreveu aqui. Peço pelo trabalho do meu esposo e dos meus filhos, pela saúde do Frei Gilson. Frei Gilson está doente? Eu não estou sabendo. Pessoal que eu saia do aluguel. E as pessoas vão apresentando os seus pedidos. E agora, para quem tem aqui o e-book, ou quem está acompanhando, né? Nós vamos fazer a oração responsório de Santa Rita. E alguém escreveu aí, né, pelas pessoas que sofreram esse terremoto na Turquia e na Síria. E essa é uma oração, o responsório de Santa Rita de Cássia, é uma oração muito antiga. E eu prometo para vocês que eu vou buscar mais informações sobre ela. Mas o que eu sei, assim, que eu li quando eu comecei a pensar e pesquisar sobre essa oração, que houve uma época na Itália que houve um terremoto muito semelhante a esse que aconteceu na Turquia e na Síria. E poucos lugares conseguiram escapar ilesos desse terremoto. E um dos lugares que escapou ileso foi o mosteiro, foi o lugar onde Santa Rita estava enterrada e a casa onde ela vivia em Rocca Porena. A partir desse momento, quando eles viram que esses locais escaparam ilesos daquele terremoto, as pessoas começaram a fazer uma oração, elaboraram uma oração pedindo para Santa Rita protegê-las desse tipo de situação. E eles faziam tipo uma caminhada até o santuário, né? Hoje é a Basílica de Cássia, na época era só o mosteiro, e eles faziam esse pedido a Santa Rita. Essa oração se chama Responsório a Santa Rita de Cássia. Eu conheci essa oração no Santuário de Santa Rita de Cássia de Curitiba, no Paraná. Nesse livrinho aqui, ó. Deixa eu achar o livrinho, tá aqui. Esse livrinho aqui. Eu não vou falar para vocês procurarem na internet, porque a última vez que eu estive lá, eu não sei se é na Paula. Na Paula sempre, a Amélia falou que o Frei Gilson fez um procedimento de cálculo renal. Olha, esse procedimento, meu marido já teve um problema de cálculo renal, é sofrido. A Ana Paula, não sei se tá aí, que é lá de Curitiba, que sempre me responde. Mas quando ela me levou lá, eu comprei esse livrinho lá. Na verdade, ela me deu esse livrinho, eu não comprei. E eu perguntei se dava para vender, se tinha link para comprar online, se tinha site. E na época, eles falaram para mim que não tinha. Mas o responsório tá aqui no nosso e-book.
Nesse livro aqui tem a versão antiga, que é uma linguagem mais difícil, assim, é bem complexa. E eles fizeram uma atualização para a gente entender melhor e fazer uma oração assim com mais entendimento. Então, esse responsório eu acho uma oração muito bonita. E lá em Cássia, no Santuário de Santa Rita de Curitiba, todo dia 22 tem um momento que eles fazem oração. Nos meus vídeos, lá no YouTube, no canal Amada Ritinha, tem um vídeo do padre em frente à imagem de Santa Rita fazendo essa oração. Vamos rezar juntos. Pela intercessão de Santa Rita, espero em Deus alcançar os milagres que ora busco. Ela afasta de mim a febre, a doença, a dor, os demônios, os trovões e as chuvas de pedra. Porque está escrito que os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os paralíticos andarão e os mudos hão de falar. Aqueles que desejarem terão seus filhos e descendência, pois até os que morreram deixaram-se comover pelo amor de Rita a Cristo. Nem os terremotos e os raios que aniquilam mal algum hão de fazer-me. Os incêndios, os perigos, a prisão, a cilada traiçoeira, Rita há de afastá-los de mim. Todo o povo de Deus a chama de a Santa dos Impossíveis, pois podem pessoas estranhas, diferentes ou fatos extraordinários acontecerem, mas a população de Cássia irá proclamar que isso é verdadeiro, porque essa foi uma oração feita pela população de Cássia nesse momento de aflição que eles viviam por causa de um terremoto. Essa oração, a Ana Paula, que eu conheci lá em Curitiba, ela recebeu de uma pessoa quando ela estava fazendo os exames para descobrir por que ela não conseguia engravidar. E daí ela fez essa oração e hoje ela é mãe de um rapaz que já faz medicina, que logo termina, vai se tornar médico. E ela prometeu que se ela engravidasse, ela ia batizar esse menino na paróquia de Santa Rita. E ela acabou batizando lá no Santuário de Santa Rita em Curitiba, que é um lugar muito bonito. Quem por um acaso estiver em Curitiba, também não é de difícil acesso, é um lugar de fácil acesso. Vale a pena conhecer, um lugar muito bonito também, assim como o Santuário de Cássia, em Minas Gerais. E também, como tá a Mônica aqui, vou fazer propaganda, o futuro Santuário de Cássia de Londrina. Também eu recebi esse livrinho da Mônica, e aqui desse livrinho que eu copiei a oração de agradecimento. Então, assim, as minhas fontes são várias. Vocês viram aqui que eu tenho muita coisa para falar de Santa Rita, tenho várias fontes, e eu gosto de dar as fontes porque o jornalista tem que dizer da onde ele tirou aquilo. Da onde tirou aquela informação. Eu não conheço o Santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina ainda, porque ele vai se tornar santuário, eles estão em processo. Eu acho que até abril já se torna um santuário. A Mônica pode confirmar aqui a informação, mas pelas fotos e os vídeos que a Mônica manda, é um lugar belíssimo também, muito assim com detalhes, né, da história de Santa Rita, da devoção de Santa Rita. Bom, gente, é isso. Sobre o nosso próximo encontro, então, como eu expliquei para vocês, as próximas 4 quintas-feiras eu não vou conseguir. Alguém escreveu aqui, eu tenho um responsório diferente. É que eu expliquei. O responsório que eu tenho aqui, ele foi atualizado. Tem um responsório que também está aqui nesse livrinho, ele é o original, e daí ele é bem mais complexo, ele tem mais falas, umas palavras mais difíceis. Então, por isso que eu preferi o mais simples, porque daí todo mundo entende. O Antônio falou do Santuário de Santa Cruz. Isso, Antônio, eu queria muito conhecer o Santuário de Santa Cruz. Está nos meus planos, realmente, de conhecer. Alguém escreveu aqui que em Maringá tem uma igreja linda. Me falaram também. A Cris, não sei se ela está aqui, que é de Cotia, a Cris Verônica, ela esteve no Santuário de Maringá, no Santuário de Londrina e no Santuário de Barbosa Ferraz, que também é no Paraná. Diz que é belíssimo. E tem Lunardelli também no Paraná, perto de Londrina. Tem um santuário também de Santa Rita de Cássia. No Rio Grande do Sul acho que tem também, Santa Catarina deve ter também, né? Até o Padre Argivan me explicou na nossa live, a gente fez essa live com a Rosana de Pádua e com a Mônica e o Padre Argivan. E ele explicou que a devoção de Santa Rita tem algumas imagens e algumas tradições que vieram lá da Itália. E daí foi mais para o sul, né? Por causa quando os italianos vieram morar no Brasil. E a do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Norte e Nordeste é mais a devoção de Santa Rita comum em Portugal, porque teve a colonização mais de portugueses, mas é tudo devoto de Santa Rita. Em Ritápolis, Minas Gerais também tem. Extrema Minas Gerais eu quero muito conhecer, pelas fotos deve ser muito bonito.
Santuário de Santa Rita em Campinas. Olha, Cris, não sabia. Pertinho daqui, eu moro em Osasco, não é longe. Extrema Minas Gerais é santuário, sim. Alguém disse que não sabia se era santuário, mas é santuário assim. Que mais? Olha, a Álida, acho que é a Álida, falou que ela é de Santa Cruz, é a maior estátua católica do mundo. Isso mesmo, já foi comprovado pelo Guinness Book. Isso, a Lívia falou que vai chegar a relíquia de 1º grau em Lunardelli. Acho que, se não me engano, é em abril. Eu tava vendo as publicações. Chega a relíquia de 1º lugar. Foi em Lunardelli que eu conheci Santa Rita. Eu trabalhava numa cidade, já contei essa história para vocês lá na nossa live prévia. Eu trabalhava num jornal perto. E eu vi aquela movimentação de um monte de gente de camiseta vermelha, com rosa na mão, descendo de ônibus. Eu disse, o que é isso? É MST? O que está acontecendo? Daí eu descobri que eram devotos de Santa Rita, que estavam indo até Lunardelli para fazer suas homenagens a Santa Rita. E uma equipe lá do jornal fez a matéria e a gente ficou amiga do padre. E daí sempre que o padre precisava de divulgação, a gente divulgava. Então eu brinco que eu fui apresentada por Santa Rita lá em Lunardelli. Olha, a Andressa falou que teve a graça de ir para a Cássia, viu o corpo incorrupto dela. Isso, porque fica lá na igreja antiga. É muito bonito. Fala sobre essa relíquia. Então, a relíquia eu vou falar num dos nossos próximos encontros, prometo. Porque tem a relíquia lá na Itália, né, que é o corpo incorrupto mesmo, que é considerado uma relíquia. E daí tem também a réplica da relíquia de Santa Rita em Cássia, Minas Gerais, que fica na paróquia, na igreja antiga. E Suzano, a paróquia de Santa Rita de Suzano está trazendo também uma réplica de Santa Rita para São Paulo. Santa Rita abençoa os meus filhos, Santa Rita rogai por nós. Então, gente, é isso. As próximas 4 quintas-feiras, então, a gente não vai poder. Alguém perguntou aqui do grupo do WhatsApp. Olha, eu vou ser sincera para vocês, não tive tempo de ir atrás disso. A Cris Verônica, que delícia. Eu não estava te vendo, hein, Cris Verônica? Eu não tive tempo, porque eu tenho que providenciar um outro número, porque se eu colocar junto com o meu, daí eu não tenho paz, porque eu tenho outras coisas também, eu trabalho numa agência de marketing, então eu tenho que, ter um WhatsApp à parte com outro chip, mas eu não tive tempo de ir atrás, mas eu vou fazer isso, porque daí a gente pode mandar as informações, atualizar vocês. E sobre as próximas quintas-feiras, eu preciso da ajuda de vocês, que vocês me digam qual é o melhor horário. À noite, durante as próximas 4 quintas, não vai poder ser. Nós vamos ter que fazer ou de manhã bem cedinho. Tô pensando em fazer tipo 7 horas da manhã, não sei o que vocês acham. Porque daí muita gente assiste a live e vai trabalhar. Ou então, umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, porque como eu moro em Osasco e eu dou aula em São Paulo, e o trânsito aqui de São Paulo, vocês sabem como é, né? Já viram? Quem não é daqui já viu na televisão, eu não posso deixar para ir muito tarde, senão eu não chego lá às 7. Eu tenho que chegar com uma antecedência de pelo menos meia hora para preparar tudo. Então, assim, ou a gente faz bem cedinho de manhã, tipo as primeiras horas, né? Umas, sei lá, 6h30, 7 horas da manhã. Alguém diz pela manhã, não. O outro já disse que prefere de manhã cedinho. Uma pôs aqui 7 horas, mais um pôs 7 horas. É um desafio, né? Acordar cedo para rezar, mas... a Cris vota de manhã. Kátia, minha xará. Não, ela só colocou rogai por nós. Mas assim, alguém colocou 16 horas. A Maria Lemos colocou às 16 horas. A Cássia disse que às 7 não pode. Mas quem não puder... alguém deu aula de manhã e à tarde. Então, daí vai ter que acompanhar a gravação. Mas, gente, é só 4 quintas-feiras. Nós temos 15 encontros. Hoje é o primeiro. Então, os próximos 10 encontros nós vamos fazer à noite, porque eu prefiro à noite. Tá todo mundo aqui, fica mais fácil. Outra pessoa colocou às 7 horas, outro colocou às 7 horas, mais um colocou às 7 horas. Eu vou fazer enquete essa semana, vocês votem lá e o que vencer, eu sou bem democrática. O que for maioria, a gente faz. Eu, sinceramente, prefiro, eu tenho muita preguiça de acordar cedo. A Drica, minha sobrinha, 6h30 com a penitência da quaresma, mas daí eu vou competir com... o grupo de oração de quaresma lá do Emílio e da Mariane, que é 6h30 também. Então, tipo, a gente vai competir. À tarde, foi a Nélia falou, à tarde a maioria das pessoas trabalham. À tarde pra mim também. Lívia, eu vou fazer uma enquete. Meio-dia não dá, Maria, porque eu tenho 2 aqui para encaminhar o almoço, meu filho estuda à tarde, então meio-dia realmente... Eu pensei em meio-dia, mas meio-dia não rola, porque é o horário que eu tô fazendo o almoço. 6 horas da manhã, não, eu não vou prometer um negócio que eu não vou conseguir, porque para ter uma cara agradável, eu tenho que acordar mais 5 da manhã.
Alguém pôs 16 horas, a Rita escreveu ótimo. Então, eu vou fazer essa enquete. O que der a maioria, ó, o Frei Justo também é cedo. O Frei Justo já vi que tem umas orações dele que é às 4 horas da manhã, né? Qualquer horário, tudo bem. E realmente, quem não puder participar, essas 4 primeiras, a gente faz gravado e daí assiste depois, né? Vai ter que ser assim, mas é por um bom motivo, né, gente? Eu preciso de emprego, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ter experiência. E daí, são só 4 quartas-feiras, depois a gente dá um jeito. A Drica falando para acordar às 4 horas da manhã. Me conhece, né, Drica? Eu não acordo nunca às 4 horas da manhã. Alguém falou que sou professora, às 7 já estou na escola. Eu já dou aula só à noite. Tarde e manhã a solução vai ser ver na escola. Olha, dá para ver na escola. Chama os alunos, ó, vamos assistir aqui, todo mundo. Não pode. Não pode, Deus o livre. Dá BO ainda, dá uma briga lá na escola. Olha, eu adoro 6h30 com o Padre Bessa. Ó, bom saber, ó, não posso competir com o Padre Bessa também, porque daí ninguém vem assistir. Vai dar certo, Santa Rita tá cuidando de tudo. Isso mesmo, Lívia. A Lívia tem toda a razão. Santa Rita sempre cuida de tudo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro. No começo a gente fica um pouco atrapalhada, porque eu sou acostumada sempre a fazer com alguém, então eu sinto falta de alguém ali para compartilhar. E esse é um recado muito importante. Hoje não teve ninguém. Mas se você sentir no seu coração, e esse recado vai para minha amiga Lívia, que está aqui participando bastante, é o seguinte, eu queria que alguém participasse dos nossos encontros. Mas assim, eu não tenho como chamar na hora, porque é muita gente, né? E daí a gente se perde aqui. O ideal seria que a pessoa que tocasse o coração dela dissesse assim, olha, eu quero falar um pouco da minha história de devoção, que nem a Lívia tem uma linda história de devoção. Ela me chama durante a semana e fala assim, ó, Kátia, eu estou disponível para falar com você. Terminando a nossa parte de oração, eu chamo essa pessoa e essa pessoa conta um pouquinho para nós a sua história de devoção. Então hoje eu tinha até combinado com a Carol, mas a Carol disse que não sabia se ia ter tempo se ia conseguir vir a tempo, acho que não deu certo. Ela ia me chamar, Carol Silva. Um dia, quem sabe, né, Lívia? Olha, Lívia, você tem 15 encontros para amolecer esse seu coração, para Santa Rita converter esse coração tímido, para vir contar a sua história. A história da Lívia é linda. Quem sabe a Cris, a Mônica já apareceu por aqui, já falou bastante, a Carla, que sempre me acompanha, a própria Nélia, que tá aí também acompanhando, que é lá do Espírito Santo. Então, assim, se você pensar assim, olha, eu gostaria muito de participar e contar a minha história de devoção com Santa Rita, me manda uma mensagem e a gente combina. Juro que não vai doer. E vai ser rapidinho. 5, 10 minutos no máximo você conta a sua história de devoção e divide com todo mundo essa história linda. O que vocês acham? Então, eu vou aguardar esse sim de vocês. Vou aguardar o sim da Lívia, vou aguardar o sim da Cássia, vou aguardar o sim da Elaine. Olha, a Lívia tá pedindo para rezarem por ela, mas as pessoas rezam mesmo. O sim da Maria, o sim da Mimos, acho que é Mariam. Olha aqui, ó. Tá escrito Corrinha, eu vou ler como tá escrito. Corrinha Leitão. Eu tenho uma história linda, então. Eu quero saber a sua história. A Dorinha do Juazeiro do Norte também pode contar a história, né? Tantas pessoas que estão aqui na nossa live que pode compartilhar. Mas por que contar a história? Porque sempre que eu converso com algum devota de Santa Rita, a gente fica trocando, né? Tipo, que nem você troca figurinha, você fica trocando histórias. Isso é tão confortante saber, assim, que outras pessoas têm essa mesma devoção, que outras pessoas conseguiram o mesmo milagre, conseguiram a intercessão de Santa Rita. Isso é tão importante. E assim, ó, a Maria falou que tem um testemunho. Então, me chama lá na mensagem aqui do Instagram e a gente combina. E a gente vai contando essas histórias, e essas histórias eu tenho certeza que vai tocar o coração. Às vezes tem uma pessoa que chegou aqui agora, não conhece nada de Santa Rita, e daí vai tocar o coração, vai se tornar devota de Santa Rita. Bom, gente, é isso. 9 horas e 24 minutos, a minha ideia era sempre uma live de 40 minutos, mas a gente passou um pouquinho, porque vocês compartilharam, participaram bastante, vocês escreveram bastante, isso é ótimo, porque daí a gente vai trocando ideia, eu falei um pouquinho dos livros que eu uso. Tá lá no e-book quais são esses livros. No meu YouTube também tem um vídeo sobre os livros que eu utilizo. Se vocês quiserem me mandar uma pergunta, uma sugestão, uma ideia, uma crítica, me manda lá nas mensagens que eu vou responder. Sobre o WhatsApp eu vou tentar providenciar para a próxima semana.
E no início da semana que vem eu já coloco lá qual vai ser o horário do nosso próximo encontro. Obrigada pela presença de todos, pela participação, pelo apoio. Cada númerozinho que tá aqui, eu sei que esse número vai se multiplicar para mais 10 pessoas. Então, por exemplo, se 700 pessoas preencheram lá o cadastro, eu tenho certeza que 7.000 pessoas vão conhecer um pouco mais sobre Santa Rita. Renata, eu que agradeço sempre o teu apoio. A Renata é uma amiga querida que Santa Rita também me deu, que sempre está participando e apoiando. Obrigada a Mônica também, que sempre está participando, a Cris, a Lívia, algumas eu já conheço até de longa data e outros eu estou conhecendo agora, mas eu tenho certeza que a gente está estabelecendo uma grande relação de amizade. E vamos terminar a nossa live falando a jaculatória de Santa Rita, né? A jaculatória que muita gente conhece. Quem não conhece, amanhã eu posto para vocês. Rita, sois dos impossíveis, de Deus muito estimada. Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Deus os abençoe a todos, que todos tenham uma boa noite de descanso, uma boa sexta-feira e até a próxima semana. Beijo!